Vamos lá, homem de Deus, mais uma aula especial para você aqui no Real Man. Espero que você esteja gostando. Falamos na aula anterior sobre hombridade e vamos falar aqui nessa aula agora sobre caráter. E aí, qual o significado dessa palavra que é tão dita no dia a dia, uma palavra comum no nosso cotidiano? Fulano tem caráter, fulano é mau caráter, fulano é bom caráter. Mas afinal, o que significa a palavra caráter? Essa palavra, ela tem origem grega, que diz character. Então, caráter, de origem grega, character, que significa marca, característica, identidade. É o conjunto de valores e princípios que carregamos, sejam eles bons ou maus, de acordo com o que é ético diante da sociedade. Então, o caráter é a identidade do homem. O caráter é a marca que ele tem, baseada nos princípios que ele carrega, nos valores que ele tem. Se ele tem princípios ruins e malignos, então ele tem um mau caráter. Agora, se ele tem princípios baseados na palavra de Deus, baseado no que é ético diante da sociedade, então esse homem, ele tem um bom caráter. Uma pergunta que muitas pessoas fazem é a dúvida se isso está certo ou se aquilo está errado. E o que as pessoas fazem? Elas caminham e querem andar no limite das situações. Então, peraí, até aqui eu posso ir? Mas até um pouquinho aqui eu ainda estou fazendo errado? Até chegando aqui eu ainda estou fazendo certo? Eu ainda estou dentro do certo? Então elas andam no limite do que é permitido. A chance desses homens caírem é muito grande, você concorda? Agora, o que Jesus faria no meu lugar numa situação dessa? Ele não andaria no limite, ele andaria no centro da vontade de Deus, certo? Homem, não ande no limite, ande no centro da vontade de Deus. Isso vai guardar a sua vida e mostrar que você tem um bom caráter, o caráter de Cristo. Para que eu tenha o caráter de Cristo em mim, eu preciso fazer uma perguntinha simples: o que Jesus faria no meu lugar? Nesse momento, eu tenho uma dívida, eu finjo que não está acontecendo nada ou eu faço a pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Ele pagaria a dívida ou ele fingiria que não está acontecendo nada? Não é verdade? O homem que está diante de uma mulher que não seja a esposa dele, e aquela mulher está seduzindo ele foge como José ou ele fica ali galanteando, ele fica ali de brincadeirinha? O que Jesus faria no lugar desse homem? Ele faria como José, fugiria, sairia daquela mulher e fugiria daquele ambiente para que ele guarde a vida dele. Sabe por quê? Porque ele é um homem que tem caráter. Homem, nunca se esqueça de quem você é. Não vou me cansar de repetir isso durante toda a nossa aula. Não se esqueça, você é um homem e aqui você está aprendendo a ser um homem de caráter. Falando de José no Egito, eu comentei aqui de José no Egito, né? Vamos falar um pouquinho dele? José foi um homem exemplar. O que aconteceu com José? José foi para a casa de Potifar e ali ele foi um bom trabalhador, um bom servo de Potifar. Era um homem jovem, bonito, inteligente. A mulher de Potifar começou a rodear José e querer adulterar com ele. Provavelmente era uma mulher muito bonita, né? Potifar era um homem rico, um homem com uma influência muito grande ali no Egito. E então a mulher começou a dar em cima de José, e a Bíblia fala que José fugiu diante daquela mulher. Sabe por quê? Porque José tinha caráter. Ele não iria trair o senhor dele, que era Potifar, e até o próprio Deus, fazendo uma atrocidade dessa. Então o que ele fez? Ele fugiu. Homem, quando isso acontecer com você, fuja. Não fique ali testando suas forças.
fuja. É isso que vai guardar você e mostrar que você é um homem que tem caráter. Outro homem que permaneceu firme no que Deus queria, a característica, a marca dele era um intercessor, era um homem de oração, fiel à palavra, fiel aos princípios e valores de Deus nessa terra. Foi Daniel. Daniel foi proibido de orar na Babilônia. Houve uma lei que proibia ele de orar. O que ele continua fazendo? Orando. E orando 3 vezes por dia ainda, né? Ele não quebrou o princípio por causa de uma lei maligna. Ele permaneceu com seu caráter indestrutível. Mandaram ele para a cova dos leões e lá o próprio Deus o libertou, porque ele foi fiel a Deus e Deus assim foi fiel a ele. Permaneça com seu caráter inabalável e Deus irá guardar a sua vida. Outro foi Sadraque, Mesaque e Abednego, que também mostrou um caráter inquebrável. Que coisa maravilhosa! Estes 3, Nabucodonosor fez uma estátua muito grande dele mesmo, né? E essa estátua ele deu ordem para toda a Babilônia se curvar e adorar aquela estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego falou: nós não nos curvamos diante de nenhuma estátua, de nenhum Deus, de nenhuma obra feita por homens. E eles se negaram a se prostrar diante daquela estátua. Então, quando tocou todos os instrumentos e toda a cidade ali se dobrou diante daquela estátua, Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé, não se curvaram diante daquela estátua. Com isso, eles foram condenados e lançaram eles na fornalha de fogo ardente. Ali dentro daquela fornalha estava o 4º homem. Eles viam 3, mas um 4º homem. A Bíblia fala que eles saíram com vida de dentro daquela fornalha e nem cheiro de fumaça tinha nas roupas deles. Uau! Olha só! 3 homens que permaneceram firmes, com caráter inabalável e foram libertos. Mais um exemplo aqui de homens libertos por causa de um caráter inabalável, inquebrável. E o melhor de todos aqui, que caráter maravilhoso, que característica exemplar, que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi condenado à morte, foi condenado à cruz, e mesmo sabendo da dor e da injustiça, porque nós somos pecadores, miseráveis, você concorda comigo? Mesmo assim, ele falou: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. E ali no Getsemane, ele confirmou a sua entrega por inteiro na cruz do Calvário, se mostrando inabalável em seu caráter. Homem, seja um homem de caráter, com princípios e valores baseados na palavra de Deus. E pode ter certeza que, tendo caráter, você está guardado. Tendo caráter, você terá portas abertas para você. Tendo caráter, você terá boa índole. Tendo caráter, o próprio Deus te guarda e te liberta e te protege. Amém, homem de Deus? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Deus abençoe a sua vida poderosamente e vamos para a nossa próxima aula.